Talvez seja ainda excessivamente cedo para avaliar, mas têm surgido ultimamente, últimos dias, últimas semanas, alguns sinais que merecem alguma reflexão. Eu diria que talvez desde a Cimeira para a Paz realizada na Suíça, que têm acontecido alguns factos que merecem alguma atenção. Essa Cimeira não contou com a participação nem da Rússia nem da China. Aliás, a Rússia apresentou uma proposta de paz falsa, que no fundo representava uma abdicação, uma rendição da Ucrânia, e depois vários países recusaram a assinar a declaração final, entre os quais o Brasil, a Índia, o México e a Eslováquia. Eu cito em concreto estes 4 países porque são 4 democracias e uma delas, a Eslováquia, é um membro da União Europeia. Isto talvez tivesse sido suficiente para algumas pessoas perder um pouco a fé e a esperança no processo de paz. Eu, no entanto, disse na altura e reafirmo agora que o facto de ter existido essa cimeira por si mesmo representa um excelente sinal, pelo menos neste contexto da voragem da guerra. E a minha expectativa na altura, e também eu partilhei, seria que a cimeira seguinte, que aliás foi anunciada para ser realizada ainda este ano, que pudesse contar, enfim, não com a Rússia, mas talvez com a China. E se isso viesse a acontecer, se a China pudesse vir a participar nessa segunda cimeira para a paz, isso poderia significar que a China estaria a ser constituída ou a constituir-se como um eventual, um futuro intermediário reconhecido por ambas as partes. Essa era a minha boa expectativa. No entanto, ainda há poucos dias, o presidente Zelensky admitiu que a própria Rússia possa participar nessa cimeira pela paz. E isto parece-me um avanço extraordinário. Desde logo porque coloca as partes frente a frente e num palco controlado com muitos outros países. Isso a mim parece-me que é relevante. E, por outro lado, coloca, de certa forma, um pouco de água fria nesta vertigem tóxica onde nós vivemos, da guerra infinita e da necessidade de haver uma vitória de uma das partes por exaustão. Eu diria que se estes sinais corresponderem a alguma dinâmica nova, que se esteja eventualmente a formar aqui, diante dos nossos olhos, ficará em causa, certamente, todas aquelas pessoas, políticos, analistas, jornalistas, militares, que têm feito uma aposta na guerra infinita, na guerra por exaustão. E a questão que se coloca é: se houver o início de um processo de construção de paz, ou pelo menos de um certo apaziguamento, como é que ficarão estes defensores da guerra de casino? É neste sentido que eu admito a hipótese, ou pelo menos exploro essa hipótese, de estar a formar aqui um novo contexto. E a pergunta, enfim, que ocorre é: o que é que há de novo neste contexto? Talvez 2 factos, ou 2 conjuntos de factos possam ser relevantes. A vertente militar, parece-me que há alguns sinais claros de exaustão, de forma mais evidente na Ucrânia, evidentemente por questões populacionais, a forma como o recrutamento tem sido feito e, sobretudo, divulgado na Europa e no Ocidente, parece indicar nesse sentido, ou seja, haver já uma exaustão em termos de recursos humanos para fazer a guerra. E, por outro lado, um impasse no terreno. Ou seja, a célebre contraofensiva acabou por não ter os resultados esperados, existem deficiências em relação ao fornecimento de novo armamento, de munições, etc. Portanto, e esta impossibilidade da reconquista territorial, aliada a uma certa exaustão, poderá ser um dos motivos para este eventual novo contexto. A segunda dinâmica tem a ver, evidentemente, com os Estados Unidos. E aqui há 2 factos que me parecem bastante relevantes, embora, eu tenho a dizer isto, não estou ainda absolutamente seguro de como é que eles podem ser ligados ainda e se de facto tem esta relevância que eu hoje estou a dar. Tem a ver com o Donald Trump e com a forma como ele está a crescer nas sondagens, principalmente depois do atentado de que ele foi vítima, ou seja, cresceu fortemente a percepção de que ele poderá, de facto, vir a ser o futuro presidente dos Estados Unidos. E depois o segundo facto aliado a esta dinâmica dos Estados Unidos, que foi a pessoa que ele escolheu para ser o seu candidato a vice-presidente. E este senador, o J.D. Vance, tem uma característica que o marca profundamente do ponto de vista da política externa, que é uma fortíssima reserva à forma como os Estados Unidos têm vindo a apoiar a guerra na Ucrânia. Aliás, também como o Trump. Embora Vance, de facto, tenha dito de forma muito mais assertiva aquilo que ele pensa sobre a forma como os Estados Unidos não devem de continuar a empenhar todos os seus esforços da forma como o têm vindo a fazer. E, portanto, aquilo que eu coloco em causa é se estas declarações importantes do presidente da Ucrânia, Zelensky, abrindo a porta
porta para que uma conferência de paz conte já com a Rússia. Se terá ou não uma ligação com estas duas dinâmicas, a forma como a guerra está, de facto, a bloquear-se e a exaurir a Ucrânia dos seus recursos humanos, dos seus jovens. Há uma geração que está a perder a vida nesta guerra. E, por outro lado, a política externa dos Estados Unidos, que dá sinais de alguma mudança. O que eu estou a tentar, no fundo, juntar é se isto fará, eventualmente, algum sentido, até que ponto é que isto poderá iniciar uma nova dinâmica e se isto poderão ou não corresponder, isto seria o meu segundo ponto de reflexão, a um arrefecimento do entusiasmo de todas as pessoas que estão permanentemente a reinventar pretextos para, em primeiro lugar, a guerra existencial, ou seja, que é uma guerra que só poderá ser resolvida por via da derrota total ou da Ucrânia ou da Rússia, e que depois começaram a evoluir para a guerra inevitável com a própria Europa. E, portanto, estes entusiastas da guerra permanente e infinita, que têm feito da guerra da Ucrânia uma guerra de casino, poderão eventualmente ter aqui uma redução do seu espaço, imagino eu, criativo em termos daquilo que é a sua construção da realidade. E estas pessoas, no fundo, o que têm vindo a fazer, desde uma certa altura, eu acho que a maior parte das pessoas coincidiu na condenação da invasão pela sua brutalidade, pela sua ilegalidade e, no fundo, também pela sua irracionalidade. E, a partir de um certo momento, percebeu-se, do ponto de vista militar e político, aliás, as próprias sanções que não resultaram como se esperaria, o próprio isolamento internacional da Rússia nunca foi, de facto, verdadeiro, e vê-se com o alinhamento permanente com os BRICS, e isso corresponde, de facto, a uma possibilidade de a Rússia sobreviver, e as pessoas, mesmo vendo todos estes sinais de que não havia uma solução militar para esta guerra, isso percebeu-se ao fim de poucos meses, essas pessoas continuaram a insistir que o único caminho para a Ucrânia recuperar a sua integridade territorial seria apostar na guerra total, na guerra existencial. E o que essas pessoas fizeram durante todo este tempo foi aumentar o preço da paz. E o preço da paz, quem vai pagá-lo vão ser os ucranianos, são eles que têm os sacrifícios todos pela frente para serem feitos. Não são, na verdade, estes apostadores de casino que apostaram tudo, todas as suas fichas, nesta guerra infinita. Todas estas pessoas que defenderam a guerra infinita e contínua, mesmo a partir do momento em que se percebeu que a guerra não teria uma solução militar, o que têm feito, da forma como têm condicionado todo o espaço de debate da União Pública, é aumentado o preço da paz. Ou seja, como é que se pode dar sentido aos sacrifícios dos ucranianos se o preço da paz que vai ser pago aumenta um pouco todos os dias? E eu queria, no fundo, terminar esta reflexão sobre esse assunto, sobre a responsabilidade de as pessoas que ajudam ou que contribuem para a interpretação da guerra naquilo que é a forma como a guerra está a ser desenvolvida e acentuada. Eu refiro-me, evidentemente, às pessoas que têm responsabilidades, num certo sentido de criar uma certa higiene dentro do debate da opinião pública. E estas pessoas, penso eu, têm este dever de responsabilidade um pouco acrescido, que é de orientarem as suas intervenções, a sua vida pessoal, eu diria que os seus próprios princípios, não é? Por princípios, por valores humanistas. Ou seja, a ideia da paz e da tolerância, eu creio que são valores que deviam de imperar sempre nestes debates, junto das pessoas que têm esse dever acrescido de contribuir para esse debate. No segundo momento, também este dever de consciência das pessoas serem, de certa forma, um pouco a voz da razão. E a guerra tem uma componente fortíssima de dor empática, uma vez mais pela brutalidade de invasão. As pessoas tendem empaticamente a simpatizar, evidentemente, e bem, com a causa dos ucranianos, mas nós cedemos um pouco a voz à razão. Estes 2 anos e pouco de guerra levam-nos, de facto, a perspectivar as coisas de outra forma. E estas pessoas tinham, de facto, todas estas, acho eu, estas obrigações morais, deviam ser também, ou ter um papel de mediadores, não é? Entre o conhecimento que eles têm, o conhecimento que é especializado, e as opiniões públicas. E o que se tem notado é que tem havido muito mais ativismo do que este esforço de construir e esse que se pede, de construir pontes que são essenciais nos diálogos que nós queremos que existam nas sociedades democráticas. E, portanto, se isto que eu estou a dizer, se todos estes sinais, ou estes sinais poderão corresponder eventualmente
a um início de um processo de construção de paz, sem que isso corresponda à exaustão de uma das partes, sem que isso corresponda a uma guerra inevitável que alastre a toda a Europa, ou seja, que haja uma escalada para que a guerra seja uma experiência de todos os europeus. Se estivermos agora a viver o início de um processo de eventual apaziguamento, rumo a um eventual armistício, cessar-fogo e processo de paz, isto quer dizer que todas estas pessoas que tinham esta responsabilidade intelectual de manter o espaço público, enfim, mediado entre o conhecimento e a razão, por valores humanistas, de tolerância, e que não o fizeram, estas pessoas talvez seja o momento de elas fazerem uma reflexão. E eu não queria, evidentemente, sugerir nenhum tipo de autor a essas pessoas que intervêm, não é? Deixaria talvez uma certa sugestão informal, que é recorrer ao Master Yoda e um dia que tenham que ser confrontados com a forma como não contribuíram, como não tiveram a altura das suas responsabilidades, como traíram aquilo que se espera das pessoas em termos de construção do debate público, que possam seguir o Yoda e fazer este caminho de introspeção.